naquela obra, fazendo, plantando. E agora ele mandou este vídeo que muito alegrou meu coração. Porque, como diz o Salmo 126, versículo 6, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós bem sabemos que um missionário, num povo distante, uma língua complicada, ali são vários dialetos, me parece que eram 6, né, bem, dialetos ali, meios concombas, não era só uma língua, eram várias. Então, eles passaram ali durante esse tempo, foi plantado o evangelho ali, com muito choro, com muita lágrima, com muita perseverança, né? Para que a obra do Senhor fosse executada. Então, vamos escutar, né, o que ele passou aí para nós. Então, já Peter Balabon, te dou bom. Te dou bom com a minha lá que pá, que a triga que manga pá, Ronaldo passar Ronaldo triga que manga cai nisso mais limão. Nós estamos muito contentes porque pelos nossos missionários temos um Novo Testamento em Limão Pelo. Porque esse Novo Testamento em Limão Pelo tem nos ajudado a entendermos Deus. E agora nós começamos a traduzir o Antigo Testamento a partir de Gênesis. Nós somos 4 tradutores, todos eles com combas, falando do Limão Pelo. E a nossa oração é que Deus nos ajude. Que essa tradução possa ir muito bem. E nós queremos ter a Bíblia completa na nossa língua Limão Pelo. Nós louvamos a Deus pela sua ajuda. Que Deus ajude a nós continuarmos. Amém. Amém. É um vídeo pequeno, mas que expressa a alegria, a felicidade, o gozo, o júbilo de poderem ter, né, agora, começar a trabalhar a tradução da língua limopeu, né, que é a língua dos concombas, agora no Velho Testamento. O pastor Ronaldo traduziu todo o Novo Testamento, juntamente com eles, e deixou uma igreja toda organizada ali. E essa igreja caminhou. Ele falou, dou graças a Deus pelos missionários que foram enviados, né, e que nos ajudaram na tradução da língua no Novo Testamento. Agora, eles próprios, 4 da tribo, que já foram deixados ali, igrejas plantadas com pastores, né, obreiros, e agora vão começar a tradução da língua a partir do Gênesis. E eu, pessoalmente, quando eu vi, a gente parece que reflete a igreja no Brasil, né? Ele fala com grande alegria de poder trabalhar e, a partir de Gênesis, traduzir essa língua. E nós temos tudo na nossa língua, em fácil acesso, e às vezes menosprezamos ou desprezamos a palavra do Senhor. Né? Não damos tanta importância e não temos tanto júbilo e gozo de podermos ter este livro tão precioso, né? Às nossas mãos, fácil acesso, quanto esse povo que ainda não tem, mas se encontra jubiloso de poder ter a oportunidade de se juntarem para poder traduzir e conhecerem mais do Senhor. Graças a Deus por isso. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer aí 2 ou 3 grupos de oração. Vale a pena nós orarmos, vale a pena nós clamarmos, nos reunirmos aqui pelas manhãs, quando temos a oportunidade, em conferências, para orarmos pela obra missionária. Porque este trabalho, este despertar deste povo, também faz parte das orações de nós que estamos aqui, né, intercedendo por essa obra. Que o Senhor realmente conceda a eles graça para eles poderem traduzir este Velho Testamento para esta língua, para que eles possam crescer no conhecimento do Senhor. Vamos estar orando então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos nesta manhã. Senhor, nós te rendemos graças, ó Pai, nesta manhã, pelos teus poderosos feitos, pela sua grandeza, pela sua muita misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Ó Deus, o nosso coração, ó Pai, se alegra juntamente com o povo concomba.
Ó Deus, de agora eles se levantarem, Senhor, para a tradução da língua no Velho Testamento, a tradução da tua palavra no Velho Testamento. Senhor, conceda, Senhor, a estes homens graça, sabedoria da tua parte, capacitação do alto, Senhor. Deus, concede pleno esclarecimento nas suas mentes, nos seus corações, para que eles possam, Pai, realmente, ó Deus, ter êxito, ó Pai, nessa tradução, ó Pai, do Velho Testamento, Senhor, para as suas línguas. Tem misericórdia, ó Deus. Continua, ó Pai amado, a boa obra que o Senhor começou ali no meio do povo concomba. Senhor, naquela tribo, Senhor, em meio, Pai amado, aquele povo. Continua, ó Deus da glória, a trabalhar nos corações. Continua, ó Deus da glória, a trazer conhecimento do Senhor. Continua, ó Deus da glória, a abrir as portas para que o evangelho todo, ó Pai, seja anunciado ali, seja traduzido ali, ó Pai amado, para que aquele povo seja mais e mais edificado na tua palavra e possa crescer no conhecimento do Senhor, conhecimento da tua palavra, ó Deus, conhecimento dos teus mistérios. Senhor, desvenda mistérios ali, Senhor, através da tradução da tua palavra àquele povo. Concede, ó Deus amado, a sua bênção. É o que nós oramos, ó Pai, nesta manhã, intercedendo nesta manhã, pelo povo concomba, pela tradução da língua, pela capacitação do alto, que o Senhor realize, ó Pai amado, os teus milagres, que o Senhor, ó Deus, conceda capacitação a eles, ó Pai, esclarecimento da tua palavra, Senhor, para a tradução, ó Deus, da língua, do Velho Testamento, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos a ti, te louvamos e te bendizemos. Amém. Nossa
Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram que as multidões de lhes oferecerem sacrifício. Impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Amém? Vamos orar ao Senhor uma vez mais nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos, te glorificamos, porque só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus de toda graça, de toda verdade, de toda bondade, de todo favor, de toda misericórdia. Nós nos prostramos aos teus pés e clamamos pela tua misericórdia nessa manhã, para que o Senhor, ó Deus, por essa preciosa misericórdia, edifique as nossas vidas na tua presença, segundo a tua palavra, para a glória do Senhor. De maneira tal que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado em nossas vidas e nele
como bem nos ensina o Senhor pela tua palavra, tu és, ó Pai, glorificado. Senhor, que o teu Espírito Santo encontre em nosso coração aqui, nessa manhã, um quebrantamento para receber do Senhor a tua palavra e a disposição de alma para obedecer ao Senhor e servir ao Senhor na tua presença para a tua glória. Percebendo nessa vida aquilo que de fato é mais importante, é mais relevante, que é servir ao Senhor, que é fazer a tua vontade. Que se propício a nós, nos abençoe nessa manhã. Nós assim clamamos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, o que nós encontramos aqui, claro, depois de percebermos o início da primeira viagem missionária em Antioquia da Psídia, agora os irmãos se deslocam e vão para Icônio. Quando eles chegam ali, como diz a palavra do Senhor, eles entram, como de hábito, né? Paulo ele vai primeiro à sinagoga, ao lugar de congregação ou de reunião dos judeus. A sinagoga é esse lugar, é o lugar de reunião dos judeus, onde eles se assentam para aprender a lei, para estudar a lei, para ensinar. Embora a sinagoga também tivesse uma função de ensino formal, secular, havia ali também uma escola, né, que funcionava também e tinha ali os seus mestres, as pessoas que ensinavam naquele lugar, mas especialmente era um lugar de aprendizado da lei, da palavra de Deus. E Paulo se dirige sempre primeiramente aos judeus, e o lugar de suas reuniões onde seria mais fácil ele expor a palavra, ele tinha essa oportunidade. E aí ele chega ali na sinagoga e ele prega, ele e Barnabé, e eles pregam, a sua pregação é de tal modo efetiva que, veja como diz o texto, veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, prestem atenção, a pregação da palavra é o que traz a fé ao coração dos homens. Mas quando se lê esse texto, em alguns redutos, em alguns lugares, a ênfase vai recair sobre o milagre, ou os milagres. A ênfase vai recair sobre os feitos de Deus naquele lugar. Mas a ênfase não é essa. Propositadamente está dizendo aqui no texto que por meio deles, grandes coisas aconteciam através da vida deles. Veja bem, entretanto, demoraram-se ali muito tempo, apesar da perseguição que se encadeia ali, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo por mão deles que se fizessem o quê? Sinais e prodígios. Mas veja bem, quando o texto começa, ele mostra qual é a ênfase principal. Até porque, no contexto desse texto, no capítulo 13, quando começa a primeira viagem missionária, se vocês olharem aí, se nós lermos aqui, eles vão pregar, é só a pregação. E a pregação é que gera o fruto na cidade de Antioquia da Psídia. Ali o que acontece é simplesmente a pregação. E a pregação leva as pessoas à fé, à alegria, como está dizendo aqui no verso 52 do capítulo 13, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo, só por terem ouvido e conhecido a palavra de Deus, só por terem sido abertos no entendimento para conhecer a verdade de Deus a respeito da salvação em Cristo Jesus para as suas vidas. E aqui, o mesmo princípio está em ação, a fé que vem pela palavra. Então, a pregação é feita na sinagoga e uma multidão de pessoas crê no Senhor Jesus Cristo, crê maravilhado no Evangelho. Eles creem maravilhados na pregação do Evangelho, no anúncio feito da palavra de Deus. E veja bem, quando, isso é normal, quando isso sempre acontece, quando se prega o Evangelho, quando se prega a verdade, quando se prega a palavra de Deus, pode-se esperar oposição, isso é normal e natural. Não tem essa de pregar o Evangelho, fica tudo em paz, fica tudo tranquilo. Isso jamais vai acontecer com a pregação do Evangelho. Porque nós vivemos num mundo que nós bem sabemos, que jaz no maligno. E se jaz no maligno, o seu príncipe não descansa e ele trabalha de forma maligna, já que o mundo jaz no maligno, ele trabalha de forma maligna, e especialmente contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra o avanço do Evangelho, contra a proclamação.
E aqui, mais uma vez, nós já vimos isso, mas aqui é só para perceber que geralmente é o que acontece. O tumulto é estabelecido, a afronta é estabelecida, a perseguição, o desprezo pela palavra de Deus é estabelecido. Em todo lugar em que a palavra de Deus é pregada e produz o seu fruto, pode ter certeza, vai se levantar ali a oposição. A oposição vai sempre estar presente. Então, uma coisa que, estudando o livro de Atos, nós vamos perceber, é que há sempre isso, a pregação do Evangelho e a oposição sendo levantada. A pregação do Evangelho e a oposição sendo levantada. Então, isso sempre vai acontecer. Sempre haverá oposição à pregação genuína, verdadeira da palavra, ao Evangelho pregado assim como ele é. E é exatamente o que acontece aqui nesse ponto. Acontece que quando o Evangelho é anunciado na cidade de Icônio, uma grande multidão de pessoas crê no Senhor Jesus. Dentre essa multidão, há judeus e há também gregos. Ou seja, há judeus e há gentios. Há pessoas de origem judaica e há pessoas de origem pagã, gentílica, que creem no Senhor Jesus e agora vão caminhar com o Senhor Jesus. E há também, consequentemente, a oposição. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Interessante que os judeus odeiam normalmente os gentios. Mas para fazer oposição, eles fazem aliança com eles. Se a gente olha historicamente, estuda a palavra de Deus, os judeus odeiam os gentios. Eles entendem que os gentios são a escória do mundo. Os judeus são os desprezados, os amaldiçoados por Deus. Mas quando vem Paulo e Barnabé pregando o evangelho da graça de Deus, e tanto judeus como gregos estão crendo, talvez se só os gregos estivessem crendo, acho que faria mais tranquilo para eles. Mas o fato é que judeus estão crendo na mensagem que Paulo prega de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Redentor, que Jesus perdoa os pecados, redime a vida do homem, restaura a alma dele e dispõe a vida eterna para ele. E os judeus estão crendo nisso. E o que eles fazem? Vamos dizer, fazem uma aliança com os gentios, porque eles incitam e irritam os gentios contra os irmãos que estão pregando a verdade ou o evangelho da graça de Deus. E o que acontece? Apesar disso, a atitude deles é uma atitude corajosa, é uma atitude de galhardia, de ousadia. Por quê? Apesar dessa oposição, isso não faz com que eles baixem a guarda. Esse é um dos problemas que acontece geralmente na caminhada cristã. Algumas pessoas, enquanto as coisas com Deus estão indo bem, ou as coisas estão caminhando bem, elas estão firmes com o Senhor. Mas quando vem a oposição, elas desanimam. Quando vem o problema, a dificuldade, a tribulação, elas desanimam. E essa deveria ser a hora principal de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E eu entendo que muito do que Paulo fala é visto nas entrelinhas da sua vida. Veja bem o que acontece. Eu digo que ele fala na epístola, encorajando os irmãos, para que os irmãos fiquem firmes, para que os irmãos não se desanimem, para que eles caminhem, como ele faz, por exemplo, com Timóteo, que na segunda epístola está desanimado, ele quer animá-lo, reanimá-lo no Senhor, para ele continuar a jornada cristã, continuar a caminhada dele. Aqui, veja bem o exemplo de Paulo. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Veja bem que eles não ficaram pouco tempo, que significa que eles não enfrentaram essa oposição por pouco tempo. Logo que essas pessoas vieram à fé, vieram a crer no Senhor Jesus, eles levantaram a oposição e incitaram, irritaram os gentios para que fizessem parte nessa oposição. E aqui, eles não sentem nessa oposição o motivo, a princípio ou logo, de sair da cidade, de deixar as pessoas. Mas não, veja bem, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor. Significa que essa viagem demorou, essa estadia nessa cidade demorou por algum tempo, embora vá se passar muito rápido no texto, porque 5 versículos eles vão estar saindo da cidade. Mas a verdade, nesse texto aqui, diz que eles ficaram muito tempo na cidade. E de que maneira eles ficaram na cidade? O que eles faziam enquanto eles estavam na cidade?
Eles estavam pregando ousadamente em nome do Senhor. Olha, esse é o detalhe. Eu tenho uma convicção muito grande na minha vida, e eu vejo que as pessoas que caminham firmemente na fé, e é isso que também nos dá firmeza, não é porque é eu, mas é na vida de qualquer um, é a palavra de Deus. É a relação que nós temos com essa palavra. Se eles pregavam ousadamente, significava que a vida deles estava absolutamente firmada nessa palavra. Eles criam nessa palavra. Eles viviam a partir dessa palavra. E eles anunciavam essa palavra. E quando nós cremos verdadeiramente naquilo que está escrito na palavra de Deus, isso produz uma vida ousada. Isso produz uma vida intrépida. Isso produz uma vida corajosa, animada, fortalecida, mesmo diante da oposição. Veja bem a vida deles. Eles estão pregando o Evangelho. Pessoas estão crendo. Levanta-se a oposição. No lugar, os judeus incitam os gentios. E eles começam a se levantar contra o ministério desses homens ali naquele lugar. Mas eles, diante da oposição, sabendo do poder da palavra que eles pregam, sabendo da veracidade da palavra que eles pregam, sabendo de tudo aquilo que diz respeito a essa palavra nas suas vidas, eles continuam naquele lugar pregando ousadamente a palavra do Senhor. A nossa força está na palavra de Deus. A nossa coragem, a nossa disposição, o nosso ânimo está na palavra de Deus. Você quer enfraquecer um crente? Distancie ele da Bíblia. Deixa a Bíblia de lado. Deixa a palavra de Deus de lado na sua vida ou na vida de qualquer crente. Aí você vai ver o enfraquecimento natural da vida desse crente. Se tem uma coisa que é absolutamente certa, matemática, é o enfraquecimento de um crente que a palavra de Deus não é a prioridade na sua vida. Agora, quer ver um crente forte, que amadurece, que cresce, que desenvolve? É o crente que observa a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus a sério, que percebe a importância desse livro, que percebe a importância desse evangelho, desse anúncio. Quer ver uma pessoa, às vezes, que você não imaginava ser capaz de algumas coisas, olhando para ela humanamente, e ver essa pessoa, de repente, fazendo grandes coisas para o Senhor? É a pessoa que se apega à palavra de Deus. É a pessoa que crê. Vocês viram o testemunho aqui dos Concombas? Tudo isso aconteceu e continua acontecendo por causa da palavra de Deus. A história aqui foi bem curtinha, mas a história é a seguinte: o pastor Ronaldo Lidório foi para aquele lugar, ele fez o trabalho ali, que geralmente se leva 50 anos para fazer no campo missionário, ele fez em 7 anos. Em 7 anos, sabe o que ele fez? Ele evangelizou o povo, ele alfabetizou o povo, e ele traduziu o Novo Testamento para a língua do povo. E ele fez isso tudo em 7 anos. Pregou, e quando saiu de lá, deixou 10 igrejas estabelecidas, com 2.000 pessoas distribuídas nessas 10 igrejas. E aí, depois que ele traduziu o Novo Testamento, isso teve uma celebração muito bonita, eu já vi ele contar, talvez eu fale algum detalhe aqui, mas diz que quando eles chegaram para apresentar o Novo Testamento traduzido para o povo, diz que eles carregavam aquele livro ali como se fosse uma joia preciosa, como se fosse uma joia de grande valor, e eles tinham o maior cuidado, porque ali estava a palavra de Deus, ali estava o Novo Testamento traduzido, nem tinha a Bíblia toda traduzida, e agora estão se alegrando porque eles estão trabalhando na tradução do Antigo Testamento, e vão ter toda a palavra de Deus traduzida para a sua língua. Essa é a alegria. Sabe que o amigo do pastor Ronaldo Lidório, esqueci o nome dele agora, me fugiu a mente, mas ele disse para ele falou assim: eu fico imaginando a nossa vida aqui, nós temos só o Novo Testamento traduzido para a nossa língua, só temos o Novo Testamento, e assim, o nosso coração está cheio de alegria, nós temos vontade de comunicar o Evangelho, temos sido tão abençoados. Eu fico imaginando no seu país, as pessoas que têm a Bíblia toda traduzida na língua deles, como eles devem trabalhar animados para o Senhor, o quanto eles devem fazer para a glória de Deus, o quanto eles devem se entregar
a essa obra, tendo a Bíblia todinha traduzida na língua deles. Ele falou, meu Deus, deixa ele ir lá para conhecer essa realidade. Não. Tem toda a Bíblia na sua língua. E o que eu acho interessante é que tem toda a Bíblia na sua língua, traduzida na sua língua. E às vezes tem 20 anos de crente, 15 anos, 10 anos de crente, nunca leu a Bíblia toda. Nunca leu a Bíblia toda. Sinceramente, isso é totalmente incoerente com a fé que nós professamos ter no Senhor Jesus Cristo. Não leu a Bíblia toda. Quantos anos na igreja, quantos anos com esse livro precioso na mão? Nunca leu a Bíblia toda. Mas em compensação é uma vida de dores, de luta, de fadigas e às vezes de insucesso. Porque o sucesso da nossa vida está intimamente ligado à nossa relação com a palavra de Deus. Sucesso na vida não é perspectiva mundana de sucesso, não. As pessoas têm uma alma católica e uma alma judaica também no povo brasileiro, que sinal de bênção é prosperidade, né? Hoje, então, nem se diga, né? O tanto que isso é presente, mas o sinal de prosperidade ou de bênção na vida do crente é a relação dele com a palavra de Deus, o quanto ele conhece e o quanto a sua vida, a partir desse conhecimento, tem sido abençoado por essa palavra. Esses homens aqui, especialmente a vida de Paulo, era um homem que tinha abandonado toda a glória, toda a pompa e as circunstâncias da sua vida, que estava lhe fazendo uma celebridade para pregar um evangelho que causava perseguição, que causava oposição. Mas de que maneira ele estava pregando? Ousadamente no Senhor. Por quê? Por causa da convicção que esse livro trazia à sua vida, à sua alma, a certeza que ele tinha da vida eterna fluir das palavras desse livro. Por ser ele a palavra de Deus, por ser ele o evangelho da graça de Deus, a convicção de que pelas palavras desse livro flui a vida eterna, flui a salvação, flui a redenção, flui a justificação, flui toda a ação de Deus no seu plano redentor para a vida do homem. Vejam bem. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com as suas autoridades para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram. Veja bem, mas eles também não são bobos. Enquanto a perseguição estava somente no âmbito social, tudo bem, mas quando o poder jurídico, o poder das autoridades entra em ação, eles sabem o risco que isso está representando para suas vidas. E eles sabem que tem um propósito de Deus de estabelecer o evangelho em outros lugares. Então entendem no Senhor que aquele momento é o momento de deixar a cidade. Mas veja bem, eles deixam a cidade, mas eles não deixam a cidade amedrontados. Eles deixam a cidade ousados. Eles deixam a cidade para continuar pregando o evangelho. Veja bem, fugiram para Listra e Derbe, mas eles não fogem para Listra e Derbe para se esconder. Eles só fogem para Listra e Derbe para sair de Icônio por causa da perseguição que desencadeou ali agora, associado com as autoridades para lhes fazer mal, para apedrejá-los, para matá-los. E o que acontece? Eles fogem para Listra e Derbe, como está escrito aí, cidade da Licaônia e circunvizinhança. Onde o que eles fazem? Eles não vão para lá se esconder. Eles vão para lá para anunciar. Eles vão para lá para pregar o evangelho. Eles não vão para lá para fugir e se esconder. Eles vão para lá para fugir e continuar pregando, continuar anunciando o evangelho. Veja bem, cada lugar Deus age de uma maneira. Em Icônio, eles simplesmente foram para a sinagoga e pregaram. E anunciaram Cristo. E a palavra diz que o resultado da pregação deles foi que grande multidão de judeus e de gregos creram na pregação, creram no anúncio. Agora, quando eles chegam em Listra, acontece algo diferente. Por quê? Lá, o que vai abrir a porta para a pregação do evangelho é o contrário, aqui já é um milagre que vai acontecer. Veja bem, em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado
paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. E ele saltou e andava. Veja bem, o que o milagre desencadeia, né? No caso aqui, milagre é sempre um negócio perigoso, né? É bênção para quem recebe, mas é problemático para a continuidade da obra de Deus. É um negócio engraçado, né? Olha, é interessante como o milagre tem esse poder de transtornar as coisas, tanto de abençoar quanto de trazer problema. E aqui um problemão se estabelece. Veja bem, quem dera fosse só o milagre, fosse só um motivo das pessoas voltarem para Deus e dizer assim: olha, Deus é maravilhoso, Deus é grande, olha que coisa preciosa que Deus fez no nosso meio. Mas veja aqui, quando as multidões viram que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E essa é uma coisa bem própria do homem, a divinização do humano. Divinizar, transformar em Deus a figura humana. É só a gente ler Romanos. O que acontece em Romanos? Não só a figura humana, mas também a figura de animais. Não é? Não é o que está escrito lá? Eles adoraram a animais, quadrúpedes, répteis, aves e o próprio homem. Por que isso? Por causa do propósito de Deus na criação. Mas veja lá, não é que Deus criou o homem para adorar animais. Não é isso. Deus criou o homem para adorar. Não é isso? Não é isso que nós sempre dizemos? Por que o homem foi criado? Foi criado para a glória de Deus, foi criado para adorar a Deus. Então, o propósito do homem na sua existência é adorar. O homem foi criado para adorar, mas por causa do pecado, ele não adora corretamente, ele não adora a Deus. Por causa do pecado, ele muda o foco da adoração. E ele, ao invés de adorar a Deus, ele consegue adorar a imagem daquilo que ele vê, daquilo que está diante dos seus olhos. E aqui o que acontece com esses homens nada mais é do que isso. Está diante dos olhos dele um homem que diz para ele: apruma-te direito sobre os pés. Veja bem, Paulo não diz em nome de Jesus. É feito em nome de Jesus? Claro, ele é apóstolo. Mas veja bem, ele não faz uma oração. Não é uma oração. O que ele faz é dar uma ordem. Ele faz a mesma coisa que Jesus fazia, porque o ministério dos apóstolos era semelhante ao ministério de Jesus. Por isso que esse ministério não existe mais. Ninguém hoje chega para alguém, para um coxo, um paralítico, aleijado, especialmente de nascentes, olha, apruma-te direito sobre os pés e a coisa acontece. Eu nunca vi. Nunca vi. E nunca tive notícia de ninguém fazer. Já vi pessoas orarem, em nome de Jesus e tal, coisa acontecer. Agora chegar e dar uma ordem direta como essa aqui, apruma-te direito sobre os pés. Bom, não vi, não vou ver. E se alguém disser que viu, duvide. Porque ninguém tem essa autoridade. Só os apóstolos tinham essa autoridade. E só eles, vamos dizer, morreu com eles. A autoridade que nós temos hoje, no nome de Jesus, é de orar com as pessoas. É de pedir o favor de Deus, no nome de Jesus, pela vida das pessoas. Mas Paulo aqui, ele usa a autoridade apostólica. A mesma que ele usa para escrever, ele usa para falar ao paralítico aqui de nascença. Apruma-te direito sobre os pés. Ele só dá uma ordem nesse sentido. E o que o texto diz? Ele saltou e andava, de uma vez só. Então, as multidões vendo esse homem dando esse tipo de ordem, os deuses desceram até nós em forma humana. É interessante isso, né? Eles até reconhecem o divino, mas eles querem reconhecer o divino no homem, o divino numa forma humana. Isso só aconteceu uma vez na Bíblia. Quando o divino foi reconhecido em forma humana? Só em Jesus, né? Que aí sim, Deus desceu até nós em forma humana. E aí sim. Agora aqui não. Aqui é Deus no homem. É o Espírito de Deus na vida do homem. É a ação do Espírito através da vida do homem. Mas o homem, ele adora aquilo que ele acha
que é o seu Deus e que está certo dentro da sua perspectiva, dentro do seu contexto. E dentro do contexto deles, eles eram adoradores dessas figuras celestes, né? Esses planetas aí. Então, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Era o pregador, era o principal mensageiro. E o sacerdote de Júpiter, então havia esse tipo de adoração estabelecido na cidade. E o sacerdote de Júpiter, não é? Cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Imagina, eles iam fazer sacrifício àqueles deuses que estavam presentes ali agora em forma humana. É assim que eles enxergaram a figura de Paulo e a figura de Barnabé. Porém, ouvindo isso, os apóstolos rasgaram as suas vestes, né? E saltaram para o meio da multidão clamando. Vejam bem, a atitude deles, eu queria que nós pensássemos nisso aqui, é interessante isso. A atitude deles é a seguinte: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais a Deus, ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Veja bem, eles querem mudar o foco deles mesmos para Deus. Eles querem dizer para eles: olha, nós somos homens como vocês. Nós não temos nada de especial, nada a mais ou além do que vocês têm. Somos como vocês. E por que eu acho isso aqui interessante? Porque hoje, essa figura de líder religioso, ela está sendo divinizada. Ela está sendo desumanizada. Está sendo espiritualizada, divinizada. Quer o exemplo disso? Você já deve ter ouvido isso demais. Não toca no ungido do Senhor, não. Vocês já não ouviram isso? A ideia que você tem do ungido do Senhor é que ele é quem? Ele é alguém que é mais do que os outros. Como é que é, Luciano? Diferenciado. Ele é um divino na terra. Não toca no ungido do Senhor, não, porque senão Deus vai pesar a mão. É interessante que essa ideia é passada pelos ungidos do Senhor. É passado pelos pastores, por esses líderes dessas igrejas. Hoje nós estamos é muito claro, cada um tem um título diferente, né, da mídia. Um é missionário, o outro é apóstolo, o outro é bispo, e essas inovações aí surgiram, e aí tem outros, né? Outros apóstolos, tem pai apóstolo, aí tem um punhado de coisa, né? Que surgiu hoje, tentando transformar a figura daquele que conduz a igreja numa figura divina, em alguém que tem um poder absurdo, especial, diferente, absolutamente. E esse homem acaba sendo confundido na sua imagem, como se ele fosse alguém superior aos demais irmãos que estão na igreja, os demais irmãos que estão diante dele. O que é mal nisso não é simplesmente a tentativa da exposição da figura de uma forma superior, é a diminuição da figura de Deus no meio do povo. Esse é o problema. O que Paulo está dizendo aqui, nós somos homens como vocês, mas o que está acontecendo aqui é Deus. É Deus. Veja bem a explicação que ele dá. Nós queremos é que vocês deixem essa forma vã, inútil de pensar e se convertam a Deus e se voltem para Deus e enxerguem a verdade da vida de vocês em Deus e não nessa futilidade, nessa maneira ignorante de pensar.
que nós somos especiais, que nós somos aqui figuras divinas, na verdade, travestidas de figura humana. Não, somos homens como vocês, estamos sujeitos aos mesmos sentimentos, somos limitados como vocês. Em outras palavras, comemos igual vocês, vamos ao banheiro igual vocês, temos as mesmas limitações, somos falhos, sentimos dores, adoecemos, temos dor de estômago, dor de cabeça, temos dor nas costas, fadigamos, precisamos descansar, precisamos dormir, precisamos fazer as mesmas coisas porque somos homens, como vocês. Mas a ideia que você tem hoje é que são super-homens. É algo supra. Não é? Não. A ideia de Paulo aqui é outra. E o pior de tudo é quando se abraça isso, né? Quando se recebe isso para si, e a pessoa passa a se entender como isso. Como essa loucura que a gente enxerga aí nessa mídia nossa hoje. Esses homens achando que eles são realmente divinos, eles têm um poder absoluto, impressionante. Mas aqui nós encontramos os homens que realmente tinham a autoridade de Deus sobre a vida deles. Encontramos um homem que ele não ficou lá fazendo oração e dando ordem em nome de Jesus. Um homem que chega simplesmente para um aleijado, para um paralítico de nascença, assim, olha, apruma-te sobre os pés. Esse homem tem poder, humanamente falando. Esse homem não é um homem comum, não, aparentemente. Mas ele mesmo vai dizer que é. Mas esse homem, sim, há o poder de Deus na vida dele, porque ele simplesmente diz, apruma-te sobre os pés. E esse homem pula e passa a andar. Imediatamente. Nessas curas que você vê na televisão aí, de gente que sai, diz que tem problema e sai lá andando todo torto. Não entendo isso. Entendo dizer, isso para mim é até uma diminuição do poder de fato de Deus, porque se Deus faz uma coisa dessa, é igual aqui, ó, a pessoa salta e passa a andar, não fica lá andando com dificuldade, não. O que está escrito aqui? O homem saltou, o homem paralítico de nascença, que nem o coxo lá, do capítulo 3, da porta do templo, ele entra saltando e pulando no templo. Porque quando Deus faz uma coisa, essa coisa é real e verdadeira, essa coisa transforma e muda completamente a vida de uma pessoa. Se é física a cura, essa cura é real e verdadeira e se evidencia na hora. Não precisa de explicação da medicina, não, é porque ficou muitos anos sem andar, aí ele vai sentindo assim aos poucos, né? É aos poucos que ele vai voltando os movimentos. Não. Foi algo que não foi feito pela mão de ninguém, foi algo que foi feito pela mão do Criador, do Deus Todo-Poderoso. Então esse homem salta e passa a andar normalmente como se ele tivesse nascido daquela maneira, porque foi algo feito milagrosamente, miraculosamente por Deus. E de que maneira isso aconteceu? Com uma simples ordem: apruma-te direito sobre os pés. E esses homens hoje são como os elimas, né? Os mágicos. Eles querem por tudo esse poder. Ai, quem me dera ter esse poder. Quem me dera ter isso. Tem jeito de eu comprar, não? Tem jeito de eu pagar, não? Quanto você quer para me dar isso aí? Estão entendendo? Aqui não é isso que acontece. Porque esses homens não estão fazendo essas coisas por causa deles. O problema de Elimas, que ele estava em fel de amargura, por quê? Porque o que ele queria para ele, queria glória para ele. Os homens hoje querem a mesma coisa. Essa glória desses feitos aqui é daquele que Paulo está dizendo, foi Deus, aleluia. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. É para a glória de Deus. É para a exaltação do nome do Senhor Jesus Cristo, que ele diz, olha, Deus não se deixou ficar sem testemunho. Então, Deus cuidou de vocês, apesar de vocês não serem parte do seu povo no passado, mas Deus não ficou sem testemunho. E ele evidencia isso pelo quê? Pelo cuidado de Deus na natureza, e que acabou trazendo alegria
para o coração dessas pessoas, mas foi Deus que cuidou delas. Foi Deus que supriu elas até chegar nesse dia. Agora veja bem, uma outra coisa que, novamente, a perseguição vem. Então, deixaram a cidade, e aí pregaram, e veja bem, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Veja bem, esses homens são capazes de sair das suas cidades, e olha que não era perto não, hein? Pelo menos de 140 a 160 quilômetros. E naquela época não era pegar um carro aqui e andar. 140 quilômetros seria sair daqui de Anápolis e ir para Brasília, de carro. Não é pegar um carro e ir para Brasília. É sair andando no caminho. Fica imaginando aqui o que é o ódio, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus, pode produzir no coração de um homem também, fazer andar uma distância dessa, para se encontrar com Paulo naquele lugar e dar cabo da vida dele. E eles chegam lá, alvoroçam as multidões, instigam elas, e eles apedrejam a Paulo. Eles conseguem apedrejá-lo. E arrastam ele para fora da cidade e dão um veredito. Acabamos com a vida dele. Deram ele por morto. Eu ouvi uma mensagem outro dia, que misericórdia, diz que Paulo estava fingindo aqui. Na verdade, o que aconteceu, as pedradas, que ele estava fingindo. Ele estava só enganando para a hora que o povo saísse, ele levantasse. E é um cara conhecido aí da mídia aí, viu? Então, cuidado. Vocês ouvem, acho que vocês não são daqueles que ficam ouvindo essas besteiras aí não, né? Mas se ouvirem, por favor, tomem cuidado. Ele diz que, e a tema da mensagem dele, na luta, às vezes, você tem que se fazer de morto. Para você vencer. Você tem que se fazer de morto. Então, Paulo aqui estava fazendo um grande teatro. Essas pedras aqui, o que foram essas pedras aqui? Nada. Imagina só. Vamos analisar hermeneuticamente o texto. As pessoas saem, andam 160 quilômetros para matar esse homem. E chega lá, apedrejam ele. Vocês acham que eles não apedrejaram para matar? Para tirar a vida? Imagina o ódio que está no coração dessas pessoas. O que acontece aqui é Deus que ressuscita os mortos, como ele próprio, Paulo, vai dizer lá aos Coríntios na segunda epístola, para que a fé deles estivesse firmada em Deus e não neles mesmos ou em homens, mas que a fé deles estivesse firmada em Deus, que ressuscita os mortos. Aqui é uma intervenção de Deus que guarda a vida dele para o propósito que ele tem, através da vida dele, Paulo. Mas eles deram ele por morto. Tanta pedrada que Paulo tomou. E aí o que acontece? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E acho interessante, né? O homem acabara de ser apedrejado, ele entra de novo na cidade. No dia seguinte ele parte para Derbe. Isso é uma coisa impressionante nessa primeira viagem missionária. Porque a primeira viagem missionária, digamos que seria o batismo. E o batismo deles é o seguinte: todo lugar eles são perseguidos. Todo lugar eles enfrentam oposição. Todo lugar há essa característica que deixa, como eu disse no princípio, evidente para nós que pregar o Evangelho, anunciar a mensagem do Evangelho, sempre irá trazer oposição. Sempre irá trazer oposição. E nós temos que estar preparados para isso. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, veja bem o que Paulo faz. Paulo é doido mesmo, né? Aqui já não fala tanto da perseguição na cidade de Derbe, mas diz que eles pregaram naquela cidade, feito muitos discípulos. Não fala muito
da maneira como ele viveu ali, mas diz que ele volta e passa de novo em Listra, passa em Icônio e passa em Antioquia. Esse Paulo ele é ousado mesmo, né? Pensem bem, o pessoal de Antioquia e de Icônio formaram um grupo, foram para lá, para Listra, chegando lá, alvoroçaram as pessoas. O que acontece? Apedrejaram a Paulo, deram ele por morto, ele levantou, entrou na cidade, no dia seguinte vai para Derbe, e depois de ficar em Derbe, pregar lá e fazer muitos discípulos lá, ele volta para Listra, ele volta para Icônio, ele volta para Antioquia. Sinceramente, irmãos, vocês voltariam? Não é verdade? É fácil isso? Você sabe que alguém dali já te apedrejou. Eu fico pensando, Paulo faz isso porque ele não ama mais a própria vida para ele. Ele ama a sua vida agora para Cristo. É por isso que ele vai dizer depois: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que ele pode dizer isso? Vocês se lembram? Paulo depois vai ter essa mesma disposição de alma. Mas Pedro quer dizer para Jesus: Jesus, isso não vai acontecer com o senhor? Vai acontecer sim, Pedro. Peraí, mas isso vai acontecer com o senhor está nessa direção, o senhor vai nessa direção? Os profetas têm que morrer em Jerusalém. Para onde Jesus vai? Para Jerusalém. Ele sabe o que está para acontecer com ele, mas ele vai naquela direção. Ele sabe de toda a oposição, mas ele vai naquela direção. Paulo aqui, ele volta. Para mim, é o homem que está realmente vivendo para Cristo. Ele já não teme mais pela própria vida. Ele já não considera mais a vida por preciosa para ele mesmo. Quanto a mim, não tenho a vida por preciosa, a não ser para cumprir o chamado de Deus na minha vida. Enquanto a nossa vida vale demais para nós, a gente não se entrega completamente para o Senhor. Mas quando nós entendemos o valor que a nossa vida tem para a glória de Jesus, é onde nós nos enchemos de ousadia e de coragem para viver essa vida. O problema é que a confusão que existe hoje de que a vida deve ser vivida só para o bem, só para coisa boa. Paulo está vivendo aqui cada momento para o Senhor e em oposição e sendo perseguido, mas ele volta para as cidades da perseguição. Ali em Listra, pessoas que foram incitadas pelos de Icônio e Antioquia. Há pessoas ali, mas ele passa por ali. Em Icônio, há as pessoas, os agitadores, que se ajuntaram aos de Antioquia. Ele volta para ali. E a própria Antioquia foi o primeiro lugar onde tudo nasceu. Ele volta para aquele lugar. E ele quer confirmar os discípulos. Eu fico imaginando o tipo de encorajamento que vem sobre a vida desses amados irmãos, dessas igrejas que foram plantadas por eles nesse lugar. Porque eles devem, imagina, não é propício eles pensarem: nossa, acho que nós vamos ver Paulo nunca mais. Por quê? Porque vindo aqui foi perseguido, teve que sair. Depois na outra cidade teve que sair. Na outra cidade teve que sair, não é? Expulso praticamente pelas pessoas, apedrejado. Ele não vai passar mais. De repente, veja, esses irmãos estão lá, congregados, servindo a Deus. De repente eles estão na cidade, quem chega lá? Paulo, Barnabé. Esses irmãos chegam lá, especialmente Paulo, porque ele foi apedrejado por causa da pregação do Evangelho. Imagina ele entrando naquela igreja, ele saudando os irmãos, como ele sempre fazia, como bom batista que ele era, né? Graça e paz. Saudando os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, né? E aí ele saúda os irmãos. Imagina a cara dos irmãos. Imagina a igreja que recebe de volta o missionário que levou eles à fé, que saiu perseguido,
que foi quase abatido, mas que volta e diante desse contexto todo, está ali na igreja dizendo graça e paz a vocês, Deus abençoe a vida de vocês. Já imaginaram? O encorajamento que Deus não traz à vida daquelas igrejas pela ação do Espírito Santo. E até por isso depois, aí a gente vai fazendo os links da história, né? A gente vai conhecendo um pouquinho mais a Bíblia, vai entendendo. Aí o que o diabo faz? Qual que é o trabalho do diabo? Aí você vai ler Gálatas. Que essas cidades aqui, eram as cidades da província da Galácia. Da região da Galácia. Aqui, quando Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, ele escreve aos de Antioquia, da Psídia, escreve aos de Icônio, aos de Listra e aos de Derbe. É para essas cidades aqui, para as igrejas dessas cidades aqui, que Paulo escreve as suas cartas. O que o diabo faz? Bom, eles têm uma fé firme. O fundamento foi bem passado para eles. Eu tenho que comprometer esse fundamento. O que eles fazem? Não querem fazer com que eles abandonem o cristianismo puro, a verdade do Evangelho, vamos dizer, em certo sentido, mas querem colocar alguma coisa a mais agora nessa fé. Aí quando você lê Gálatas, você entende isso. Entende? Se você lê Gálatas, lê nessa perspectiva. São essas igrejas aqui até o capítulo 14. E essas igrejas aqui são as igrejas da Galácia. E aí, acontece aquele problema lá, que os cristãos judaizantes estão entrando lá, estão mudando o foco dos irmãos, fazendo com que eles continuem crendo em Cristo, mas que agora observem a lei também. Então, é uma tentativa de comprometer o Evangelho. E Paulo, ele escreve a carta como que muitíssimo preocupado, dizendo, olha, eu temo que eu tenha trabalhado em vão no meio de vocês. Agora veja bem as lidas do ministério. E tem gente que quer que o ministério seja um mar de rosas. Quer servir a Deus no ministério, pensando que o ministério vai ter tudo no lugar, tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Espera aí, veja bem a dificuldade. Esse homem é perseguido em Antioquia. Ele tem que sair da cidade. Em Icônio a mesma coisa. Em Listra a mesma coisa. E depois, em Listra, no final, ele é apedrejado e dado por morto. É para ele pensar, não, gente, passei por tudo isso, mas pelo menos a igreja vai ficar firme. Aí, daí a pouco, ele recebe a notícia de que a igreja está se desviando. E ele chega ao ponto de dizer, receio de vós tenha eu trabalhado em vão. Você já imaginou você chegar num ponto de pensar assim, meu Deus, preguei nessas cidades, fui perseguido nessa cidade, fui apedrejado nessa cidade, e agora está correndo o risco de tudo ir por água abaixo? Será que é fácil? Ministério é fácil? Servir a Deus fielmente é fácil? Depois de colocar uma esperança tão viva no coração das pessoas por meio do Evangelho, essas pessoas terem crido, de repente tem alguém fazendo com que essas pessoas se apostatem da fé. Comecem a deixar a fé, comecem a crer nessa pregação desses cristãos judaizantes. Irmãos, a que conclusão nós chegamos nessa manhã? Que a nossa fé tem que estar bem firmada no Evangelho da graça de Deus, na palavra de Deus. Mesmo a igreja que foi alcançada pelos esforços missionários do apóstolo Paulo, todo o seu fervor que nós admiramos, correm o risco de abandonar a fé, correm o risco de deixar a verdade. Irmãos, isso é exemplo suficiente para nós nos apegarmos a essa palavra, nos apegarmos a esse livro, porque é nele que nós temos, como Paulo disse a Timóteo, as palavras da vida eterna. Aqui está a nossa esperança, aqui está a nossa alegria, aqui está a nossa vida. E como bem disse o Senhor no Apocalipse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não é perseverar em fazer coisas, é perseverar em crer nesse livro que ele é a verdade.
em crer nesse livro, em saber que nele, nesse livro, nós temos as palavras da vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude diante da sua presença. Que guarde a nossa confissão de fé. Que não nos deixe ser enganados. Há vários movimentos hoje no mundo para enganar. Vários falsos mestres, falsos cristos, falsos profetas têm saído por esse mundo aí. Não se deixe enganar. Olhe para esse livro que você tem na mão. Nele você tem as palavras da vida eterna. E é isso que importa no final. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, bendito, exaltado, glorificado seja o eterno e precioso nome do Senhor. Só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Deus amado, como é bom estar em Tua presença. Como é bom louvar e engrandecer o Teu nome. Entender os Teus desígnios. Conhecer a verdade da Tua palavra. Mesmo que isso, Senhor, atraia sobre nós dores, lutas, sofrimentos, tribulações. Mas, Senhor, se isso foi a característica da vida do Senhor Jesus, dos Teus apóstolos que pregaram o Evangelho, por que não seria da Tua igreja? Por que não seria de nós hoje? O apóstolo Paulo diz que aquele que quiser viver piedosamente, está Timóteo, vai sofrer perseguição, vai ser atribulado, vai ser desprezado, porque viver fielmente ao Senhor é viver na contramão desse mundo, não é viver dentro dos seus padrões, da sua ordem, dos seus conceitos, é viver uma vida dentro da Tua palavra para a Tua glória. É ser taxado às vezes de fanático por se dedicar tanto às coisas do Senhor, para abrir mão, Senhor, de muitas coisas lícitas por causa do Senhor, porque enxergamos essa dignidade no Senhor. Deus amado, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, venha falar ao nosso coração ainda mais. Hoje nós ainda teremos uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. No culto desta noite, continue falando ao nosso coração, edificando a nossa vida na Tua presença, fazendo todas as coisas diante do Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, para o Teu louvor. Se propício, nos abençoe, ó Deus, diante da Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê-nos um bom domingo em família e traga-nos de volta, Senhor, para estar congregados novamente à noite diante da Tua presença, para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vão em paz em Cristo Jesus. Só lembrando os irmãos para virem munidos de dinheiro nessa noite. Porque vai ter cantina hoje à noite. Vai ter pizza hoje à noite. Amém? Então, hoje à noite vai ter cantina. E a cantina destina-se a levantamento de fundos para os irmãos poderem levantar fundos para a cantata que vão realizar nesse final de ano. Amém? Deus abençoe os irmãos, vão em paz em Cristo Jesus.